A partir de agora, começa o Debate Paraíba. Os assuntos mais polêmicos do dia a dia, sendo debatido agora, na página do Rádio Cidadão, no Facebook. Radialistas e jornalistas debatendo os assuntos mais polêmicos da Paraíba. Prepare-se para acompanhar a live mais informativa da Paraíba, com imparcialidade, ética e paixão. Está no ar, com exclusividade. Debate Paraíba. Curtam a nossa página e compartilhe esta ideia. Olá pessoal, muito boa noite. A partir de agora a gente começa mais um debate aqui na página do Rádio Cidadão, através do nosso Facebook, canal no Facebook Rádio Cidadão, e também na nossa página, aliás, nosso canal no YouTube Rádio Cidadão também. A partir de agora estaremos debatendo hoje mais uma vez, sabatinando mais um pré-candidato, desta vez a vereador aqui pela cidade de João Pessoa. Eu sou Francisco Silva, o Mago do Rádio, é um prazer enorme estar com vocês. Comigo na bancada, nós já estamos aí cada um em suas residências. Eu estou aqui no estúdio aqui do Rádio Cidadão e aqui nós temos o nosso amigo Ari Júnior, já dando aí o seu boa noite. Daqui a pouquinho tem a entrevista com o professor Ézio, do Rede, aqui neste programa Rádio Cidadão de hoje. Boa noite, Ari Júnior, Bernardo, expectativa, mais uma entrevista, estamos mais uma vez juntos. Boa noite, Ari Júnior. Boa noite a você, Francisco Silva, mais conhecido Mago do Rádio, né? Boa noite também ao nosso amigo Wilson Gomes. Sombra tá bom, né? E o entrevistado, o professor Ézio, que está preparado aí, para a gente poder papear com ele mostrar suas propostas e que João Pessoa também chega a conhecer melhor a figura do entrevistado, né, professor Ézio. Tem uma plena convicção que será uma bela entrevista, e uma entrevista que, com certeza, né, terá proveito aí nessa caminhada, viu, professor? Então, espero, né, que as perguntas que forem feitas ao nobre professor, que o professor responda também, certo, dentro da forma do possível, tá bom? E vamos embora. Preparado já. Muito bem, daqui a pouco eu chamo o professor Ézio para bater um papo conosco. Vamos receber agora o boa noite do nosso amigo Wilson Gomes, conhecido como repórter Sombra. Alô, Wilson Gomes, boa noite. Expectativa para a entrevista hoje com o pré-candidato professor Ézio, aqui no nosso programa Rádio Cidadão. Boa noite, Wilson. Boa noite você, Francisco Silva, Ari Júnior, a todos os internautas, ao pré-candidato Ézio, né? É sempre uma satisfação grande em sabatinar, ver as propostas dos pré-candidatos na cidade de João Pessoa. Estamos aqui firmes e fortes, junto com os internautas. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa sabatina, 22h07, já puxando aqui na tela, vamos colocar aqui o professor Ézio, já está conosco, ele é do Rede. Satisfação, professor Ézio, muito obrigado por nos dar aí por nos conceder essa entrevista, até porque é importante demais para que o cidadão analise as propostas do pré-candidato, as ideias, né, do cidadão Ézio chegando aí, caso chegue à Câmara Municipal de João Pessoa. Primeiro, o boa noite do professor Ézio, satisfação, boa noite, professor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidadão, grande audiência, meus queridos. Boa noite, Ari Júnior. Boa noite, Wilson Gomes. Boa noite, Francisco Silva. É muito carinho que eu estou aqui hoje à disposição de vocês para responder o que for necessário para esclarecer sobre essa minha pré-candidatura pelo Rede Sustentabilidade. Muito bem, para começar esse bate-papo, eu já quero dar uma boa noite aos nossos amigos internautas que já estão chegando aí na página do Rádio Cidadão e no canal no YouTube também, no Facebook pessoal do amigo Francisco Silva. Professor Ézio, a primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, é como se fosse uma apresentação, né?
por que o professor Ézio colocou o seu nome à disposição dos pessoenses para representá-lo na Câmara Municipal de João Pessoa como vereador desta capital paraibana, professor? Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês que eu passei 20 anos na educação, eu ainda sou professor. E que durante muito tempo na minha vida eu fui aquele cara que criticava, que procurava ver as conjunturas. Eu sempre estive nos bastidores da política. Mas eu recebi um convite e eu achei, assim, me senti preparado para contribuir. Eu acho que o cidadão ele precisa votar e ser votado. Assim reza a nossa Constituição. E, com a oportunidade, eu resolvi aceitar e estou aqui para candidato à disposição da sociedade para dar o meu melhor. Eu nunca estive na política verdadeiramente como pré-candidato, é a primeira vez. Então, eu estou como marinheiro de primeira viagem como candidato. Mas estudar João Pessoa, eu estudo João Pessoa há mais de 30 anos. Muito bem. Esse aí é o professor Ézio do Rede, pré-candidato a vereador aqui na cidade de João Pessoa. A pergunta agora vai com o nosso amigo Wilson Gomes, mas eu quero mandar um abraço aqui para o Leandro Silva, está acompanhando a gente aí na página do Rádio Cidadão, mandando o seu boa noite. E o Nininho também, dando boa noite lá em Mangabeira. Um abraço, Nininho. Wilson Gomes, sua pergunta para o professor Ézio, pré-candidato a vereador em João Pessoa. Boa noite, meu amigo candidato Ézio Augusto do Rede. O que podemos fazer para tornar Isso. mais atrativa a entrada da cidade de João Pessoa? E outras cidades, como Recife, Natal, você vê a entrada de forma diferente, né? No seu ponto de vista, como vereador, o que você pode fazer, cobrar da prefeitura para dar uma melhorada na questão da entrada da cidade de João Pessoa? Amigo Wilson, e a todos que estão me ouvindo, é uma demanda muito antiga da cidade de João Pessoa, porque nós somos uma capital que temos o ponto mais oriental das Américas, nós somos a terceira cidade mais antiga do país, nós fomos a primeira cidade mais verde do Brasil durante um tempo, nós temos muita coisa boa e não conseguimos vender de verdade isso o tempo inteiro. A gente vende muito sol e praia. Mas o turista que está começando a se acostumar com essa ideia de passar por João Pessoa, ele fica meio perdido quando ele entra, porque ele não tem nada que indique que aqui, assim, no momento em que ele está, chegou à nossa capital. Então eu até gravei um vídeo sobre isso, discutindo que a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia criar uma área de acolhimento para que as pessoas que chegassem entendessem que estão de João Pessoa e tivessem um local para comer a comida típica, assim, restaurantes, alguns eventos, pudessem comprar os souvenirs, assim, o artesanato, que a gente pudesse divulgar um pouco do que a cidade tem a oferecer logo na chegada. Então, espaço tem de sobra. Tanto de Recife para João Pessoa, de Natal para João Pessoa, assim, as nossas fronteiras, elas têm muito espaço para, se quiser fazer uma obra, assim, organizar um espaço de entretenimento, fazer. Eu acho que dá. A área de espaço de convivência, até de eventos, podia acontecer shows, podia recebermos circos, parques, coisas dessa natureza, que pudesse assim acolher. A questão é acolhimento. Chegou em João Pessoa, tem aquela boa impressão, portal, tudo com aquele apelo verde, porque João Pessoa, eu acho que vai voltar a ser a primeira cidade mais verde do Brasil. Eu fico muito triste porque a gente não está nem entre as 10. Eu acho que dá para fazer o acolhimento. Eu entendo assim, não tem um projeto matematicamente pronto, com os custos, porque as pessoas perguntam isso. Mas eu tenho ideias do que pode acontecer. E claro que é um coletivo que vai discutir isso ao longo do mandato e a sociedade vai decidir, até porque a gente pode consultar. Nós podemos consultar as pessoas sobre que equipamento colocar. Ainda tem essa.
Muito bem, 22 horas e mais 13 minutos, 22 e 13. Lembrando que nós temos aqui o nosso zap também, que é o 988912865, caso você queira interagir também através do nosso WhatsApp. 22 horas 13 minutos. O nosso intuito aqui na página do Rádio Cidadão, como sempre, é levar o conhecimento aí dos amigos, né, que gostam das propostas na política, dos cidadãos que estão colocando aí os seus nomes à disposição. Então, a nossa ideia é levar até você as propostas dos pré-candidatos a vereador e também a prefeito de João Pessoa, como já passaram por aqui diversas personalidades, diversos políticos do segmento aí, né, que estão lá em cima aí, e a gente está entrevistando todos, dando igualdade a todos que são pré-candidatos aqui em João Pessoa. Ari Júnior Bernardo, agora é com você. Boa noite ao ilustre professor. E é evidente que a sociedade quer saber mais a biografia do entrevistado, do professor, pretenso candidato aí a uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa. O professor é natural de João Pessoa, qual a idade do professor, se é casado, onde mora, e tudo isso o eleitor tem que ficar sabendo, né? Todos nós somos eleitores, temos que saber o perfil de cada candidato, sinal, né? Se é casado, onde mora, certo? Para a gente poder ficar, né, mais com o eleitor, com os amigos telespectadores, até ficarem sabendo da biografia do seu candidato, certo? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço ao nobre professor. O sinal caiu e eu não consegui ouvir a pergunta. Pode repetir para mim? Muito bem, Ari Júnior. Eu estou perguntando, professor, você sabe que o eleitor, para votar num candidato, tem que saber quem é ele, né? A pessoa não vai dar um voto na pessoa sem saber a biografia. Então, eu pergunto ao nobre professor, o professor é natural de onde mora, se é casado, quantos anos, né? Ele vai entrar entrou nessa campanha, então isso. O eleitor também tem que saber a biografia de cada candidato. Claro, tudo Muito bem. bem. Bom, eu sou Ezio Augusto de Barros, natural de João Pessoa. Eu sou advogado, sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil desde os anos 90, em 94. Eu leciono há 27 anos na rede privada, ensino fundamental, médio e superior. Eu sou geógrafo, formado pela UFPB, sou advogado formado pela UNIP, tenho 2 especializações em Direito Ambiental e Gestão Territorial, sou mestre em Ciência da Educação. E sou advogado militante, mas estou na sala de aula há 27 anos. Não tive cargo público ainda, é minha primeira oportunidade. Então, sou casado com Heloísa Barros, e moro aqui em João Pessoa, moro no Alto Plano, Cabo Branco. Estou morando por aqui agora. Mas, assim, esses são detalhes que a qualquer momento eu posso falar, assim, minha vida é aberta, esses dados também estão nas redes sociais. Eu tenho 49 anos. E tenho muita vontade de contribuir, de servir a minha João Pessoa, que é uma das cidades, para mim, com a melhor qualidade de vida por onde que eu conheci. Vou falar do mundo, mas uma das melhores qualidades de vida do nosso país. Muito bem. 22h18, o sinal do professor Wesley, de vez em quando está dando cortezinho, mas está dando para entender. Nós vamos trazer agora a pergunta dos internautas. Os internautas também estão participando com a gente, deixando suas mensagens. Se quer acrescentar, pode ficar à vontade. Você quer dar uma cortada aí, viu? Pode acrescentar. Vamos esperar restabelecer o sinal aí do professor Ezio. A internet lá. Eu não sei em que parte cortou, né? Mas assim, eu falei da minha formação.
que não tá, não sei se, deve ser realmente a conexão dele que tá fraca, né? A conexão tá um pouco baixa aí, viu, professor? Aí tá dando uns cortes, aí tá dando um delay aí de uns mais de 15 segundos. Mas não sei se o senhor me ouve agora em tempo quase real, 22:19. Tá me ouvindo agora certinho, professor Ezio? Pronto, agora sim, pode concluir. Fica à vontade, pode concluir. Então, eu falei que sou pessoense, né? Sou natural de João Pessoa, tenho 49 anos, sou professor há 27 e sou advogado desde os anos 90, desde 94, sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraíba, que eu tenho formação, sou geógrafo, tenho especialidade em gestão territorial, também sou especialista em direito ambiental e mestre em ciência da educação. Então, eu passei por todos os níveis, fundamental, médio e superior, e ensino superior também. E isso é uma coisa que me enobrece muito, eu tenho muito orgulho de ser professor e quero contribuir para melhorar a nossa cidade. Eu acho que agora é a hora de contribuir. Estudo João Pessoa há muito tempo. Legal. É bom que pelo menos a sociedade ficou Deu sabendo certo todo agora? o perfil aí do novo professor, né? Tranquilo. Agora vamos para as perguntas. Muito bem, vamos agora às perguntas do internauta, Ari Júnior. Já teve a biografia aí do professor Ezio, umas perguntinhas agora, a gente abre logo com os internautas. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para o Eudos Johnson. Ele diz aqui, turma campeã do Rádio Cidadão, é o professor, e o professor Ezio tem tudo para ser um excelente representante. O Eldo Johnson manda esse recado aí, um abraço para você, Ezio. Tem também aqui o nosso amigo Juarez de Souza, boa noite a todos, está acompanhando o programa. Tem perguntas do internauta aí no YouTube, o professor Rafael, deve ser, né, professor Rafael, ele coloca aqui, queria saber sobre projetos na área da educação ambiental. A gente deixa essa pergunta aí do internauta, e depois dessa pergunta aí, a gente já passa para o Wilson Gomes, aí Ari Júnior também vem na rodada, e a gente vai, aos poucos, também trazendo aí as perguntas dos amigos internautas. Professor Ezio, sobre o projeto aí na área da educação ambiental, pergunta do internauta. Bom, Rafael, um abraço. É muito importante a gente trabalhar a educação ambiental na educação brasileira, a parte de agroecologia. Eu acredito muito na questão da agroecologia, trabalhar o lixo, para trabalhar a questão Tá um pouco complicado aí, viu, professor Ezio? Sua internet aí tá dando uns cortes aí, não tá dando para entender. Resolver algumas demandas da nossa sociedade. Então, o projeto era incluir agroecologia nas escolas. O conteúdo dentro da educação ambiental que já existe, eu penso que seria muito positivo a gente trabalhar agroecologia, agroenergia, trabalhar energias renováveis, isso dando as noções desse tipo de conhecimento desde as séries iniciais do ensino fundamental, indo até o ensino médio. A agroecologia é muito importante dentro da educação ambiental. É uma proposta que eu acho que pode interessar a todo mundo, porque a gente começa a combater a maior mazela que existe no nosso país, que é a fome. O Brasil volta ao mapa da fome e a gente não pode fazer diferente. Estamos no Nordeste, uma região vista como pobre, socialmente falando, e temos que trabalhar o conteúdo agroecológico na educação ambiental das nossas crianças. Eu penso assim. Muito bem. Wilson Gomes. Professor Ezio, pré-candidato a vereador João Pessoa. A falésia do Cabo Branco, todos sabem que é o ponto mais oriental das Américas.
O senhor acha que falta vontade política para que os políticos vejam essa área de tão importância na nossa capital? É um ponto turístico da nossa cidade, João Pessoa? O senhor acha que falta vontade Então, política? a questão, veja, nós temos uma cultura no nosso país de uma gestão não dar continuidade à outra. Isso é um erro político do nosso país, da política do nosso país. Que os grupos políticos, eles lutam pelo poder e muitas vezes eles não entram nos projetos alheios. Eu quero entender o seguinte, que a falésia do Cabranco não pode ser um projeto de poder. Tem que ser um entendimento ambiental, socioambiental, para resgatar um dos cartões postais da nossa cidade. Não é o ponto mais oriental, mas está no extremo oriental. Então, o que aconteceu ali? Alguns erros com os equipamentos, que não podiam ter sido construídos ali, por conta do risco ambiental. Então, a partir desses erros, o processo de degradação foi acelerado. E agora o que é que a gente tem que fazer? Minimizar. E alguns gestores estão tentando fazer isso, mas o prejuízo já existe. Então, eu vejo assim, não é apontar culpados, mas é perceber erros coletivos, porque isso não foi apenas um gestor. Vem um descaso histórico com alguns pontos da nossa cidade. O Hotel Tambaú também não podia ter sido construído onde foi, mas foi por quê? Porque, na época, o entendimento ambiental era diferente do de hoje. Mais ou menos isso. Eu vejo que a gente precisa ter responsabilidade na hora de trabalhar as obras, os equipamentos. E é por isso que o entendimento da sustentabilidade é fundamental. A proposta de sustentabilidade, ela leva em consideração os impactos que aquilo vai causar nas próximas gerações. Não adianta fazer uma obra agora, inaugurar e ganhar os louros, se a próxima geração não vai ter uma realidade ambiental positiva. Então tem que ir. O gestor ele precisa se assessorar para não cometer. Entenderam, gente? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá dando uns cortezinhos, professor, aí, mas tá dando pra gente pegar o raciocínio, sim, viu? De vez em quando dá uns cortezinhos aí na sua internet. Não está muito estável, mas dá para a entrevista acontecer, sim. 22 horas e 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, Ari, para passar para você primeiro aqui. Eu vou mandar um abraço para a Josefa Lucena. Josefa Lucena, ela concorda aqui com o Johnson, né, que deu aqui falou sobre o professor Ezio, né, um cara que merece estar por lá representando João Pessoa. Ela diz aqui, não sou da Paraíba, mas concordo com eu do Johnson. Um abraço, Josefa, ela está acompanhando a gente da aldeia Paudalho, Pernambuco, deve ser isso. Então, um abraço aí, dona Josefa, acompanhando a gente no programa Rádio Cidadão Live. Agora sim, Ari Júnior, é com você, Ari Júnior Bernardo. Professor, a minha pergunta que eu faço ao Nobre, nós estamos passando nessa situação da coronavírus, né? Inclusive matando muita gente, não escolhe cor nem escolhe raça, pobre ou rico, o que ela vê na frente tiver para aquela leva. Aí nós estamos hoje nas salas de aula sem a aula prática. Eu pergunto, o nobre vereador, se tivesse hoje num comando certo de uma vaga lá na Câmara Municipal, se estivesse à frente como vereador, você, nobre prefeito, professor, o amigo aceitaria dar aula na sala de aula hoje, né? Vamos logo direto no assunto. O professor Ezio é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais nos colégios públicos do estado da Paraíba? Eu sou contra a volta imediata. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa flexibilização. O comércio já deu sinais que pode voltar aos poucos, porque o nível de contato é relativo. Mas as salas de aula a gente tem que ter muito cuidado, porque
o contato é muito intenso e tem que ter equipamento para poder assegurar o distanciamento. E esse equipamento ele não é tão barato. Então, a gente tem que ver assim, o investimento que vai ser feito e a fiscalização disso. Eu acho que a gente poderia esperar um pouco e ir vendo a capacidade dos hospitais e as reações das pessoas nesse tido novo normal, quando a maioria dos setores estão voltando a funcionar. Eu tenho medo eu sei que os empresários precisam das receitas, que a aula remota ela não tem a mesma qualidade da aula presencial, mas o que está em jogo são as vidas. E a vida não volta, né? As famílias se destroem com a perda dos seus entes queridos. Eu acho que é preferível perder dinheiro do que vidas. Nesse sentido, eu não sou a favor de uma volta, porque até o entendimento, não, mas é um vírus, todos vão pegar, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho medo de voltar imediatamente. Eu acho que é melhor esperar mais. Eu acho que é melhor esperar mais, eu acredito nisso. Pegando esse gancho aí, que a Ari tocou agora, e o senhor acabou de responder, eu vou a mais uma de um internauta que é o Astok TK. Ele fez uma pergunta aqui, ele é de Cruz das Armas, a pergunta já está aí na tela, diz o seguinte, a pergunta dele, boa noite, eu sou o Edmilson aí num canal, aí uma página, deve ser Astok TK, o Edmilson de Cruz das Armas diz assim, eu estou linkado com vocês. Pergunta aí ao vereador, ao pré-candidato a vereador, o que ele acha sobre as escolas militares. Né? Uma pergunta aí de mais um internauta, professor, pegando esse gancho aí, já que está falando sobre a volta às aulas, se é contra ou a favor, você já deu sua opinião. Agora aí com relação sobre a sua opinião aí, das escolas militares. Olha, eu não tenho nada contra a escola militar, pelo contrário, elas fazem um bom trabalho. Ninguém pode dizer que os militares não têm um bom desempenho nas suas tarefas. As escolas militares, elas funcionam muito bem. Mas que as escolas militares seriam a solução para a educação brasileira, ou paraibana, ou pessoense, aí já é uma outra questão, porque nosso país, primeiramente, ele é laico, é um país onde todos são iguais perante a lei, e não há nada que obrigue que o ensino seja militarizado. Então, eu, por essa ótica, acho que a gente precisa ajeitar as escolas que já existem, sabe? Esse projeto de escola militar poderia vir num segundo momento, porque a educação tem tantas demandas que, se a gente começar a fazer coisa nova, esquecendo o que já existe, a gente vai incorrer num erro. Se a gente parar para analisar, esse investimento em escola militar podia ser canalizado para aumentar o salário dos professores. Podia ser canalizado para melhorar as bibliotecas nas escolas públicas, que só tem livro didático quase. Assim, o estudante não tem tanto acesso à biblioteca pública. A gente não está conseguindo pegar as obras novas que são publicadas. Está faltando internet para a meninada assistir a aula. Como é que a gente vai pegar verba e investir em escola militar se a gente não tem nem banda larga por meninos? Se acontecer um outro vírus, como é que a gente vai fazer já sabendo da impossibilidade das escolas conseguirem manter o aluno na escola pública com o Wi-Fi, com a banda larga? Está entendendo? Eu acho que tem outras demandas. Eu não sou contra o ensino militar. Eu acho que é um ensino bom, de excelência, tem bons professores, é um concurso difícil. Os professores estão lá, têm nível elevado, mas tem outras demandas. É isso. Eu não acho que se colocar 2 escolas, 3, vai resolver, até porque não vai ter vaga para todo mundo. E essa história de processo seletivo é uma forma, porque todo mundo está em igualdade, não. É o Enem desse ano vai mostrar isso. Estão me compreendendo? Sim. 22h33, a entrevista de hoje é com o professor Ézio do Rede. Ele é pré-candidato a vereador aqui na cidade de João Pessoa. E você, internauta,
que está nos acompanhando aí em qualquer lugar desta Paraíba, do nosso Brasil. Eu quero aqui já mandar um abraço também, professor, ao pessoal da região da Zona Sul de João Pessoa, que são destaques com relação a sofrimento, eu digo, de assistência pública dos gestores. A gente recebe muitas reclamações com relação à desassistência, principalmente na área aí, no que se diz infraestrutura, reclamações. Daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto também. Mas a pergunta que eu quero fazer agora ao professor Ézio é, professor, nós estamos estamos nessa fase de pré-candidatura e já começa a se aproximar as convenções, né, as formações, as conjunturas, quem vai apoiar quem vai para onde. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma análise. Como o senhor define, professor Ézio, nesse pega-fogo que já está começando, como é que o senhor define a política aqui na Paraíba? É o seguinte, veja, nós estamos com uma onda conservadora no nosso estado. E essa onda conservadora, ela cresceu no país inteiro. E eu percebo que a chamada direita, ela, assim, diversificou bastante os nomes. E essa diversificação vai abrir espaço para candidaturas de esquerda tentarem voltar ao poder, assim, com esse estigma de ser contra o que está sendo proposto na cidade ultimamente. Então, houve, assim, uma diversificação muito grande de candidatos do bloco conservador, dos chamados partidos de centro-direita, alguns até com um apelo mais forte. A chamada esquerda, os partidos que lutam assim, por mais mudança social, esses partidos perderam um pouco o fôlego, mas eles voltam agora, no período pandemia, com mais possibilidades de reivindicação. Assim, na medida que a sociedade sofre, a esquerda ela cria mais possibilidades de angariar apoios. Porque, infelizmente, é uma guerra de direita e esquerda no nosso país. Os grupos, a luta pelo poder sempre foi muito grande. Então, eu vejo que pode haver renovação dos dois lados. Pode haver renovação, tanto da direita como da esquerda. Partidos pequenos podem conseguir colocar no proporcional alguns vereadores. Partidos que têm uma boa bancada podem perder nomes. Quer dizer, o jogo está muito dinâmico porque as formas de luta elas foram modificadas. Hoje a gente tem as redes sociais. Então, é um panorama totalmente diferente. É uma campanha muito difícil, feita de forma digital, com regras mais rígidas pelo TSE, onde as coligações não vão acontecer como aconteciam. Então, a gente não pode assim definir que vai ser. Eu acho que ninguém tem essa bola assim. Vejo que na pandemia, na crise que está se instaurando, no pós-pandemia, os partidos de esquerda eles têm um fôlego. Eles vão conseguir colocar uma renovação. Eu vejo assim, a luta é essa. Muito bem. Para emendar aqui na política, deixa eu chamar aqui a Ari Júnior. Ari Júnior, você já emenda também, não sei se você já quer entrar também na política, Ari. Pode ficar à vontade, Ari Júnior. Aí depois a gente chama aqui o Wilson Gomes. A pergunta que eu vou fazer ao professor, o partido Rede, ele dá apoio ao governador, né? Salvo engano, dá apoio ao governador. E o governador, ele foi bem claro hoje, aí nas redes sociais, e disse que os partidos que dão apoio ao seu governo, na hora que ele anunciar o seu candidato a prefeito ou vice, em qualquer chapa, ele disse que os partidos aliados têm que acompanhar ele. O senhor vai seguir também esse mesmo ritmo, acompanhar o seu partido, o Rede, se se marchar unido aí com o candidato do governador? Quem é o seu candidato hoje, na atualidade? O senhor tem já alguma preferência para alguma
candidatura a prefeito em João Pessoa? Sim, eu vou votar no candidato Rede, Carlos Monteiro. Por quê? Porque nós somos um partido e comungamos das mesmas ideias. Escolhido o processo seletivo assim, inovador no Brasil. É um cara muito preparado. Só que, é como eu disse a vocês, é uma renovação, ele não é um nome que já está na política. E com relação ao primeiro turno, cada agremiação vai votar no seu candidato. O Rede tem candidato. Um segundo turno, a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque essa história de verticalização na política, isso caiu, né? Vai depender do comportamento do primeiro turno. A gente não pode, assim, afirmar, não, ele mandou, a gente vai seguir. Até porque não existe isso na política. Vamos ver as ideias, os programas de governo se batem. É isso. Eu vejo aí, no primeiro momento, Carlos Monteiro. Porque quem é Rede vai apoiar Carlos Monteiro. Muito bem, 22 horas 39 minutos, 22h39. O que a gente observa aí também, né, que muitos pré-candidatos, alguns não são muito, mas alguns já estão, eles falam nessa linha também, né, questão do partido apoiar uma certa candidatura, e alguns pré-candidatos, alguns ficam livres para escolher apoiar quem eles quiserem. Eu não sei como é que vai ficar isso após as convenções, se realmente os partidos vão fazer isso aí. Mas, vamos lá, vamos seguindo aqui a entrevista, professor, o professor Ezio é o professor. Primeiro, professor, eu quero aqui te parabenizar até agora pelas suas respostas. E outra coisa, o seu podemos dizer assim, o grau de inteligência. São essas pessoas que podem fazer a diferença na Câmara Municipal de João Pessoa, porque o que nós estamos observando aí, nós que somos comunicadores, estamos sempre noticiando os fatos, os casos que ocorrem aí em todos os setores, e a gente observa que está precisando realmente de uma renovação. Claro que não precisa renovar com tudo, essa é a opinião minha, mas precisa sim de uma renovação, e o professor Ezio é uma das pessoas que merece estar por lá, pela resposta que ele está dando, pela a formação que ele tem, e aí a gente vai conhecendo, os internautas vai tirando suas dúvidas, né, com relação aos entrevistados que aqui são sabatinados. Tá certo, professor? Parabéns aí até agora pelas suas respostas, e esse é o nosso intuito. O Rádio Cidadão é isso, para a gente levar o conhecimento à população das ideias, né, do pré-candidato. Agora vamos passar para o Wilson Gomes, e daqui a pouquinho eu vou escolher mais uma vez perguntas dos internautas que estão mandando aqui nas redes sociais. Wilson Gomes. Professor Elzio, como o senhor se posiciona em relação aos recorrentes escândalos de corrupção? Sabe que o eleitor hoje não está mais acreditado nesses políticos, essa roubalheira grande do país. Como é que o senhor posiciona, né, sobre esses escândalos que estão acontecendo aqui na nossa cidade e aqui na nossa Paraíba? Veja, eu, como qualquer brasileiro, fico muito triste com esse cenário horrível que divulga uma imagem muito ruim do Brasil lá fora. Porque o problema não é na Paraíba, o problema é no Brasil. O brasileiro tem corrupção desde a colonização. Nós temos assim uma história horrível de corrupção que vem desde a colonização. Mas o que acontece com o nosso país é a impunidade. A impunidade ela foi muito grande durante muito tempo e ela criou nas pessoas uma sensação de que nada vai acontecer se o esquema for bom. Então, as coisas mudaram, porque a imprensa fez um grande papel e nos revelou muita coisa. Coisas que aconteciam e que não foi só com um partido. Mas eu acho que a corrupção ela tem a ver com o propósito dos grupos que estão chegando ao poder. Porque o projeto ele não é patriótico. Ele não tem um plano de desenvolvimento. Isso foi substituído pelo projeto de poder de enriquecimento dos grupos. Eu não vou botar um nome ou dois. São grupos que vão chegando
com a cultura da vantagem e vão começando a tomar conta dos segmentos da sociedade e, como um cupim, corroendo as estruturas do país. Isso aconteceu. Nós estamos aí com a jovem redemocratização. A democracia brasileira ela é cheia de idas e voltas. Então, eu percebo assim, eu sou contra a corrupção, eu não quero enriquecer em política, eu acho que a política não é para isso. A Paraíba teve homens que passaram pela Paraíba e foram políticos por muitos mandatos e não enriqueceram na política. Eu acho que é possível você contribuir, prestar serviço sem essa ideia de poder, de enriquecimento, porque o problema é que o individual ele sobrepôs ao coletivo. O coletivo ficou em segundo plano. E aí, quando você conversa com as pessoas sobre patriotismo, as pessoas têm aquela ideia militar na cabeça, de morrer pela pátria numa guerra. Patriotismo é você se sacrificar pela causa, pelo país. É você dar aula uma vida inteira ganhando pouco, é um patriotismo. O empresário que não rouba o país é um patriota. Entende? O político que não ganha com projetos, com Caixa 2, faz um bom trabalho, ele é um patriota. Então, está faltando um pouco desse brilho no olho. Das pessoas começarem a entender que elas têm um papel, elas têm que devolver à sociedade, que a sociedade fez por elas a vida toda. Se eu conseguir estudar, foi porque a sociedade pagou para isso. E agora eu tenho a obrigação de devolver. E eu devolvo em sala de aula. Se eu não estou fazendo mais do que obrigação em pensar em projetos para o bem de todo mundo, que eu faço parte da coletividade. Então, meu querido, a pergunta é muito boa sobre corrupção. Tem que falar sobre isso, sabe? Eu não quero levar vantagem. Eu não quero levar vantagem, porque a política ela tem sacrifícios, ela requer desprendimento, empenho. Então, agora eu quero devolver, eu quero contribuir. E eu sou ficha limpa. Assim, eu não tenho uma história de vida, eu não tenho riqueza, eu sou um cara que trabalhei a vida toda. Sou um trabalhador, mas que estudei a cidade e posso contribuir. Sou contra a corrupção, não entrarei em esquema, não conheço quem está em esquema, e se acontecer de ser chamado, eu não vou entrar. Eu não quero enriquecer na política porque eu tenho outra formação. Eu penso assim e vou continuar pensando. Professor, se por acaso o seu partido ele recebeu um convite aí, de repente, de um cidadão que é envolvido com esculhambação aqui na Paraíba, por exemplo, né? É comprovado pelo Ministério Público, o GAECO, etc. O partido ele recebe, de repente, o convite para apoiá-lo. O professor Ézio, como seria o professor Ézio? Subiria ao palanque desse pré-candidato, nessa conjuntura aí do Rede com certo partido desse candidato, ou o professor Ézio não subiria de maneira alguma nesse palanque político, professor? Olha, como eu disse a vocês, eu sou contra a corrupção da forma como ela aconteceu e acontece no nosso país. Corrupção é um contrassenso, é um desserviço. Eu acho que quem não concorda não deve subir. E a gente tem que ficar livre para isso. O Rede, uma das coisas muito boas do Rede é que é uma agremiação que permite esse livre-arbítrio. Em algumas votações no Senado, alguns senadores do Rede votaram a favor do marco do saneamento. Por exemplo, o Rede permitiu que isso acontecesse, embora uma boa parte do Rede não concorde. E eu não concordo com o regulamento, assim, desregulamentar o saneamento. Mas eu acho que a gente tem que pontuar. Olha, veja só é condenado quando transitar em julgado. Existe a ampla defesa. Que o problema é que é muito fácil você imputar crimes às pessoas que estão na vidraça, que estão no poder. Então, eu acho que a gente só pode acusar, assim, verdadeiramente, quando transitar, quando terminar. Porque tem muita gente que foi condenada no passado e consegue voltar
Por quê? Porque a justiça absolveu. Se a justiça absolveu, quem sou eu para condenar? Entende, gente? Eu acho que a gente precisa ter essa pontuação, porque a imprensa também ela faz o que quiser com os nomes. Ela consegue destruir reputações com muita facilidade. Então, o fake news é muito usado para isso. Então, a gente só pode... E aí eu digo a vocês, como advogado, eu só posso dizer que a pessoa é culpada quando transitar. Quando todas as possibilidades de defesa forem esgotadas. Entende? Por isso que você subiria no palanque. No primeiro momento, não. Se existisse uma história que fosse realmente verdadeira e terminada. Temos que tomar cuidado com isso. Senão não tinha... o processo eleitoral brasileiro ele não caminharia. Se a gente fosse pensar assim, olha os nomes da nossa vida pública. Quantos processos? Muito bem. Mas, professor, peraí, Areia, só um instante. Mas o senhor citou aí a imprensa, e nós também fazemos parte dela, da imprensa. Aí, quando a gente fala imprensa, a gente está junto. E se o senhor falasse assim, uma parte da imprensa, aí até a gente entende. Mas o nosso papel, por exemplo, não é de informar. Aqui na Paraíba, por exemplo, teve muitos casos aí que foram divulgados pelo Ministério Público, o GAECO, Polícia Federal e etc. Então, o papel da imprensa não é informar. Onde é que o senhor vê aí uma falha da imprensa nessa questão? Até entendo que realmente tem uma parte da imprensa que ela tenta manobrar, né? Aliás, ela tenta maquiar as informações e passar um fake news para o cidadão que está em casa. Diria, uma parte da imprensa, não é toda a imprensa. Quando o senhor fala imprensa, nós fazemos parte dela. E eu não sou dessa forma. Eu não participo dessa forma. Não seria assim? Não é o nosso papel? Como é que o senhor vê isso? O papel da imprensa não é informar? O senhor como advogado? Não, claro. Isso. Eu vou parte disso que eu disse. Eu quis dizer o seguinte, que a imprensa, como um todo, ela precisa informar, e graças a Deus que ela informa. Mas a informação, ela pode deformar o fato, dependendo de como acontece. E a notícia, muitas vezes, ela é direcionada. A gente não tem total conhecimento dos fatos. Apenas a mídia, a grande mídia, ela vai nos direcionando. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que precisam se defender. Eu sei que onde há fumaça há fogo, mas eu tomo muito cuidado com isso. Saiu na imprensa que fulaninho cometeu improbidade. Ali, eu já automaticamente tomo um partido, eu tenho cuidado com isso, porque dizer e não provar é não dizer. Então, eu quis dizer isso, que a imprensa, geralmente a imprensa, ela, para vender a notícia, ela polemiza muito. E eu acho que se errou, tem que pagar. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho visto situações em que pessoas que podiam serem mais investigadas não foram, assim, ao longo do tempo, na vida pública do nosso país. E a gente, assim, se pergunta, mas, bom, por que não foram tão investigadas? Aí foram privilegiados, que vocês sabem que o foro privilegiado é muito importante para o político, quando ele comete a improbidade e ele consegue jogando aquilo para frente. Então, temos que ter cuidado. Eu acho que a gente precisa, assim, recuar para acusar fulano, ele, assim, eu não faço parte de nada, eu tenho que ver a história do camarada. Porque na política você vai se deparar com N situações. No primeiro momento, eu não subo no palanque de uma pessoa que participar do processo político. Mas, será que essa pessoa foi injustiçada? Ou será que realmente ela cometeu? Quem vai dizer isso? A justiça. É um julgamento que eu acho que a gente tem que ter. Isso é o meu lado jurídico que fala mais alto nessa hora. Professor, é nesse ponto. Deixa eu terminou o seu raciocínio? Deixa eu só fazer uma pergunta ao professor. Professor,
A gente vê a situação do ex-governador Ricardo Coutinho, né? Aquelas sonoras que apareceu ele conversando com o rapaz lá do Rio de Janeiro, os áudios, né? Um áudio atrás do outro, a esposa dele comentando tudo, dizendo que lá na granja tinha era camarão, era peixe, era lagosta, era tudo, né? E dinheiro mesmo que viu dentro do saco. Então, tudo isso aí nós vimos com nossos próprios olhos que saiu na TV local, né? Aí eu pergunto, ele estava com a tornozeleira, né? O superior eleitoral deu o ganho de causa para ele retirar a tornozeleira, mas não deu aos demais, nem deu à prefeita do Conde, nem tampouco ao seu irmão. E amanhã vem a decisão se ele torna inelegível ou propriamente elegível. Eu pergunto ao nobre professor, essa justiça, para muitos, né, e poucos sofrem com ela, né, poucos sofrem com ela, muitos sofrem com ela, né, e os barões por aí tirando proveito aí dessa justiça, porque foi a imprensa que anunciou, né, a imprensa que anunciou. E a imprensa está no direito de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu serviço. A gente da imprensa, falar de escrita e televisada, a gente mostra o que realmente está acontecendo, como estamos aqui fazendo entrevista com o nobre professor. Então, como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa toda essa situação, né, na qual nós vimos as coisas erradas que aconteceram na gestão de Ricardo Coutinho, ele já foi favorável, já saiu a sentença favorável a ele para a retirada da tornozeleira e amanhã tem a decisão. E tudo indica que também vai dar em nada. Será ele legível para essa campanha que vem agora e vai botar o bloco na rua. Qual o panorama que o senhor faz dessa história? Olha só, eu tenho que levar em consideração a justiça brasileira. A gente tem que acreditar nas instituições e nas pessoas que fazem as instituições, porque se a gente não acreditar nas instituições, nenhum processo ele vai andar. Veja o que eu estou querendo dizer a você. Há falhas, claro que há falhas. O Supremo Tribunal não é concurso público, é indicação política. Isso é uma coisa que pode ser mudada depois. Por hora é assim. Então, a gente tem que acreditar, né, que aquelas pessoas elas têm um ilibado saber e vão tomar a melhor decisão possível. Porque se a gente foge do legal, a gente fere a democracia. A democracia precisa da justiça para apontar as direções do certo e do errado. Então, se ele contrariou a lei, mas ele conseguir provar que não fez e transitar em julgado, a gente vai ter que entender. A nossa opinião pessoal, nessa hora, quando você é cidadão, você toma um posicionamento como cidadão na hora da urna. Mas quando você é político e você representa o coletivo, você tem que tomar muito cuidado para você não errar nisso. Porque eu não posso esquecer a justiça brasileira. Ele tem o direito de ampla defesa. Então a gente vai pegar a Constituição e vai rasgar. Porque se a gente não respeitar a ampla defesa, todas as instituições elas vão para o buraco. Então, Ricardo Coutinho, se ele tiver culpa, ele está sendo julgado com direito à ampla defesa. Se ele conseguir provar a inocência dele, a gente vai ter que respeitar. Eu não posso passar por cima da instituição, chegar aqui irresponsavelmente e dizer: a justiça é ruim, rolou dinheiro. Eu não posso provar. Eu não posso ser leviano. Eu não posso provar nada disso. O que eu sei é que ele está se defendendo dentro de um processo normal. Ele voltou, se entregou, está sendo julgado e está indo pelas instâncias, os trâmites normais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí, isso é a formação jurídica que eu tenho. Eu tenho que respeitar as leis brasileiras, porque é o princípio. Olha, a corrupção, ela tem a ver com isso. Quando você não respeita os trâmites legais, o Estado ele vai para o lugar errado. A pedalada fiscal foi o quê? Foi uma impossibilidade administrativa e uma alternativa fora da lei. Saiu da lei, a tendência é o quê? As coisas não andarem bem. Então, eu não posso condenar alguém
que não terminou de se defender nas instâncias legais. Isso é um entendimento jurídico que a gente tem que levar para a vida. Entenda. Por mais que você tenha alguma culpa ou não, você só vai poder apontar quando terminar. Estão entendendo, gente? Isso é uma formação jurídica, ela dá na gente esse contraponto. Porque você não pode chegar irresponsavelmente e acusar uma pessoa sem deixar ela se defender. Tem que terminar. Aí eu pergunto, o processo dele terminou? Né? Eu sei que eu estou aqui para responder, mas a pergunta que eu faço, o processo dele terminou? Não. Então vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Se ele for condenado, aí ele vai ser punido pela justiça comum, a justiça dos homens, né? A história vai macular a vida dele e a justiça divina para quem acreditar. Mas eu não tenho condições de julgar Ricardo Coutinho. Eu não tenho. Eu estou esperando a justiça que eu, com meus impostos e com vocês, contribuo para que ela exista. Ainda bem que ela existe. Entenderam, gente? A gente precisa se posicionar assim para poder ter um Estado democrático de direito, senão vira bagunça. Muito bem. O problema do nosso Brasil é que a justiça só começa a andar mesmo e julgar e condenar quando o cara já está no poder e não tem mais jeito de sair, tem que esperar o mandato acabar. Esse é o problema da justiça do nosso Brasil, é a minha opinião. Mas vamos passar agora para as propostas do pré-candidato professor Ézio do Reide, uma entrevista muito bacana. E quando a entrevista é boa, a hora está passando rápido, viu, professor? Mas vamos agora às suas propostas. O Wilson Gomes traz mais uma pergunta para o professor Ézio aqui no canal no YouTube. Primeiro, eu quero lembrar aos amigos internautas que nós estamos na página do Rádio Cidadão no Facebook, no meu Facebook pessoal, Francisco Silva, e também no canal YouTube. Dizer que a entrevista fica gravada. Quem perder a entrevista, não se preocupe, porque fica gravada. Você pode acompanhar do início ao fim, quando você quiser. Inclusive, algumas repercussões do que nós estamos falando aqui, nós vamos repercutindo também na imprensa falada, escrita e televisada também, aqui e ainda nas páginas, nos portais de notícias dos nossos colegas jornalistas aqui na Paraíba. Tem a repercussão também. Wilson Gomes, agora é com você, Wilson. Professor Elzio, o senhor tem um conhecimento profundo na questão ambiental. João Pessoa é a cidade do ranking de saneamento básico. Por que ela alaga tanto? Por que a periferia de João Pessoa alaga tanto? Tem comunidade onde o cidadão não consegue sair de casa. O que é que está faltando? Na sua visão, se no primeiro dia que o senhor foi eleito, chega lá, qual é o primeiro projeto de saneamento básico da cidade de João Pessoa? Principalmente as cidades aqui, a periferia, como Valentina, Mussumago, Parque do Sol, são comunidades que os gestores parece que não conhecem essas áreas. Qual a sua visão sobre essa área? Olha, veja, primeiramente, eu acho que esse dado, ele foi divulgado aí na imprensa, João Pessoa é a terceira capital de saneamento, é um dado muito favorável a nós. Eu até gravei um vídeo sobre isso, falando que pode ter um problema na questão da drenagem e no problema da reutilização da água da chuva. Mas eu acho que era preciso fazer um levantamento. Um levantamento que, como uma auditoria, a gente fazer, junto, claro que isso não é feito de uma hora para outra, mas a gente fazer um levantamento do que está faltando. Porque, infelizmente, João Pessoa, há uma história de que rua foi calçada na prefeitura e, na realidade, ela não é calçada. Alguns bairros de João Pessoa têm isso. Isso é improbidade, isso é corrupção. Mas a gente não tem como catalogar agora os culpados. A verdade é que isso é uma cultura que aconteceu na nossa cidade. Os bairros nobres, onde a classe média passa, tem um saneamento com mais atenção. Os bairros periféricos, nem tanto. Então, eu proponho que se faça um levantamento, porque nós temos hoje o orçamento participativo. Na hora de construir uma praça, ou uma creche, ou o que seja no bairro, a gente tem que começar por prioridade. Se a prioridade é saneamento, como é que eu vou embelezar a praça se quando chove alaga? Eu tenho que resolver o saneamento, que o saneamento
é um todo que tem que ter água tratada, o esgoto, a pavimentação. Essa parte aí tem como recomeçar. Eu acho que dá para a gente fazer um levantamento, um trabalho coletivo, um esforço coletivo, junto com a população, para fazer assim um mapeamento do que está faltando, e eu me comprometo a lutar por isso. Eu acho, a sustentabilidade tem a ver com o tratamento da água. Eu me comprometo a dar prioridade ao saneamento. Antes de construir qualquer equipamento em bairro, a gente tem que pensar no saneamento. Saneamento está ok? Vamos para outra coisa. Tem que começar no saneamento. São erros que acontecem há várias gestões. Eu não posso culpar o gestor atual, porque isso não é uma situação culpa dele. Isso é uma cultura que acontece há muito tempo, que é priorizar a área onde as classes mais afortunadas passam. Isso é um problema. Mas que tem solução? Tem. E eu vou lutar por isso, eu acredito nisso. É por aí a minha ideia. Muito bem, estamos aqui com o professor Ézio, as suas propostas, caso chegue, né, à Câmara Municipal de João Pessoa. O nosso amigo aqui, do canal aqui, o Adeus, né, parece que é o Aftos TK, mais ou menos isso, ele diz o seguinte: quando você vai entrevistar os pré-candidatos a prefeito, já estamos entrevistando, viu? Inclusive aí no canal tem as gravações aí com diversos pré-candidatos aqui que já fizemos aqui na nossa página, tá certo? Então você acompanha aí no Facebook e em breve a gente vai trazer aqui pré-candidatos à Prefeitura Municipal de João Pessoa, outros pré-candidatos também. 23 horas e mais 5 minutos, 23 horas e 5 minutos, nós vamos até as 23h30. Professor Ézio, eu quero saber do senhor quais os seus planos, a sua proposta, caso chegue a representar os pessoenses aí como vereador em João Pessoa, algumas propostas para os guardas municipal aqui da cidade de João Pessoa. É uma classe também que sofre bastante e eu gostaria de saber do senhor qual a sua proposta que o senhor tem aí para o guarda municipal, professor Ézio. Depois a gente volta com Ari Júnior. Isso. Bom, eu tenho muito respeito pela segurança pública, em qualquer esfera. E a Guarda Municipal ela dá um suporte muito interessante aos bairros. Eu acho que podia ter um investimento maior na Guarda Municipal, mas na capacitação das pessoas. Eu acho que quem é da Guarda Municipal precisa mais do que nunca de estudo, de oportunidade. Não para deixar de ser Guarda Municipal, não é isso, mas para fazer o trabalho cada vez melhor. Então, eu acho que a gente podia investir em capacitação. Claro que melhorar o salário faz parte da capacitação. Na medida em que a capacitação fosse acontecendo, essas pessoas teriam um avanço salarial dentro do orçamento, claro, do orçamento do município. Tudo tem que passar por lei orçamentária, contabilidade. A gente fala assim, às vezes a látera, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas tem que ir para a ponta do lápis. Só que, no primeiro momento, eu vejo a Guarda Municipal, tem muita gente boa, tem muitos rapazes que até fazem faculdade e são guardas municipais, assim, que tem na Guarda Municipal um sustentáculo de renda, assim, eles têm uma segurança como guardas municipais. Mas eu penso assim, que onde existisse uma possibilidade de se capacitar mais, sabe? Eu acho que isso serve, inclusive, para toda a esfera de segurança. Quanto mais capacitação, melhor. Eu vejo assim, é preciso que eles tenham mais acesso à informação. Informação no âmbito, inclusive, ambiental. No âmbito ambiental. Porque eles estão numa cidade em que tem a segunda reserva de Mata Atlântica do Brasil. Nós temos rios muito importantes que cortam a cidade. Nós temos um litoral muito interessante.
o litoral vem sendo degradado. Quer dizer, a gente precisa assim, de uma guarda municipal, uma melhor formação. Então, eu investiria em capacitação da guarda municipal. Ari Júnior. Professor, a pergunta que eu faço ao Nobre você sabe que toda campanha tem aquela chamada mala preta. Mangabeira, por exemplo, tá? Por exemplo, vereadores hoje né, na atualidade do mandato, muitos deles que derramaram malas de dinheiro aqui em Mangabeira para poder se eleger. E como se eleger? Tá? Eu pergunto ao nobre professor, você sabendo agora que esta campanha tem que ter o cacife financeiro, porque se não tiver o cacife financeiro, não vai chegar a canto nenhum. Por mais que a pessoa tenha amigos, mas você sabe que tem 2.000 amigos, é muita coisa. Né? Eu pergunto, o professor está preparado com essa mala preta para chegar também aí aos bairros de João Pessoa? Ou vai em cima do voto do amigo? Eu vou lhe responder com toda sinceridade. Se depender de dinheiro, eu já perdi. Porque não tenho dinheiro e mesmo que eu tivesse, eu não comprava voto, porque vai de encontro à minha formação. Comprar voto não é só com dinheiro, não. Comprar voto tem várias formas de comprar voto. A gente tem que entender que, às vezes, as promessas que você faz a alguém já pode se configurar como uma compra de voto. O trabalho, propostas mirabolantes, a cesta básica, algumas situações que você promete, algumas coisas que você promete já é de certo modo, uma maneira de você fazer isso. Eu, de jeito nenhum, eu perco e não compro, porque eu estou querendo contribuir para a sociedade com conhecimento. Olha, se eu quisesse assim, ganhar muito dinheiro, eu não tinha sido professor a vida inteira. Eu acho que quem é professor por amor, primeiramente. Assim, eu acho que se você for imaginar a política, uma forma de você enriquecer, porque é uma conta que não fecha. Se você gasta 2 milhões e tanto numa campanha, você pegar o salário dos 4 anos, não bate isso, como é que pode? Como é que fecha essa conta? Se o entendimento é esse, eu vou perder. Porque eu só tenho para contribuir com ideias. Eu estudo João Pessoa há 30 anos. Mas eu não tenho. E mesmo que eu tivesse, e se aparecer uma pessoa para me financiar, eu não quero. É isso. Eu estou dizendo aqui, olho no olho, que eu não vou fazer. Eu aceitei a proposta e eu não fico triste com a sua pergunta, não. Tem que perguntar isso mesmo, olho no olho, para cobrar depois, que está gravado. Está gravado. É isso. Não vou me envolver em esquema. Eu renuncio, pronto. Se eu não puder ficar, eu vou e denuncio. Mas eu não vou entrar num esquema desse. Até porque, gente, é de encontrar tudo que eu estudei na minha vida. O Brasil está acabado por causa disso. O Brasil está vivendo o que está vivendo por causa disso. Porque a gente está aqui se matando para discutir propostas. E tem gente bem tranquila, porque acredita que isso ainda vai acontecer na política brasileira. Infelizmente. Muito bem, tá aí 23 horas e 12 minutos, 23 e 12. Você está acompanhando o programa Rádio Cidadão, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página oficial no Facebook. O programa Rádio Cidadão, programa também que vai ao ar aos sábados, das 6 às 8 horas, em uma emissora de rádio aqui em João Pessoa, na Mangabeira FM 104.9, das 6 às 8. Tem a apresentação de Francisco Silva, que sou eu, Wilson Gomes e também Luiz Calasboa. Rádio Cidadão Live, aí tem Francisco Silva, Wilson Gomes, Luiz Calasboa e Ari Júnior, que também faz parte aqui da nossa equipe. Professor Ézio, com relação a políticas públicas para as mulheres, qual a sua proposta nessa área, professor? Meu amigo, eu gostei muito da sua pergunta. As mulheres, elas são, assim, vítimas do feminicídio, né? Infelizmente, isso é uma lástima do nosso país.
mulheres são vítimas do machismo, sofrem com feminicídio. Existem leis, como a Maria da Penha, a própria lei do feminicídio, agora de 2015, mas que não são suficientes. Eu acho que uma coisa que a gente tinha que fazer era, primeiro, fazer um trabalho de conscientização nas escolas. Já existe, mas intensificar. Preparar a Guarda Municipal para esse tipo de ocorrência. Claro que nem sempre a Guarda Municipal vai estar presente, mas as polícias como um todo, que eu sei que existe essa preocupação na Polícia Militar. Mas nós poderíamos investir, assim, pelo menos levantar uma proposta de intensificar a questão das delegacias, porque nós temos delegacias da mulher, de âmbito estadual, mas, assim, poderíamos fazer mais delegacias, solicitar em parceria com o governo do estado para colocar mais delegacias da mulher nos bairros. Assim, eu percebo que existe delegacia, mas da mulher não tem tantas. Assim, dá um direcionamento, porque o que está acontecendo? Veja, as mulheres precisam participar mais da vida pública, participar mais da política, sem dúvida. As mulheres precisam ser empreendedoras, mas elas precisam também constituir família. E a segurança feminina, ela muitas vezes ela não é desmerecida fora de casa, não. Às vezes é dentro de casa. Às vezes a mulher apanha, assim, o maior vilão da vida dela é o próprio marido. Então a gente tem assim que começar a olhar para esse universo da questão é uma proposta para as mulheres. Claro que isso olhando para a segurança. No outro lado, eu penso assim, a questão do empreendedorismo para as mulheres. Olha, a questão da moda é uma coisa muito apagada na nossa cidade. Eu falo cursos que trabalham essa área. A área da moda precisa tem muitas formas da gente colocar cursos de capacitação nessa área. A gente já tem alguns lugares, o Senai tem cursos de moda, de especialização, mas falta mais faculdades, assim, parcerias com relação a isso. Então, cursos assim que atraem mais as mulheres para a questão do empreendedorismo, porque eu percebo que o desemprego nas mulheres também é muito alto. Então, a mulher precisa de segurança e precisa de oportunidade de trabalho, empreendedorismo. Então, uma das coisas que eu venho vislumbrando é a proposta de dar uma aquecida no setor da moda aqui na cidade. Muito bem. Olha, pegando o gancho aqui, viu, Ari Júnior e Wilson Gomes, já que a gente está falando aí sobre políticas públicas para as mulheres, a Marlice, ela faz uma pergunta, internauta, e manda essa pergunta aqui para o professor Ézio. Vamos acompanhar aqui, não sei se dá para... Vamos ver. Boa noite para a Professor, coloque bem pertinho aí o ouvido aí, viu, que eu vou aumentar aqui, é uma pergunta pelo WhatsApp. Boa noite para a candidata. Eu gostaria de saber a respeito da segurança das mulheres. O que está sendo feito? Pois a Lei Maria da Penha, que poderia e deveria, né, protegê-las e assegurá-las, induz, é o que eu vejo, induz cada vez mais a agressividade dos mesmos, né, dos agressores. Então, o que o senhor pode trazer de projeto para melhorar essa questão? Muito boa pergunta, professor Ézio. Aí, em cima do que o senhor estava falando aí. Pode ficar à vontade. Eu estava falando. Então, eu penso assim, que a legislação ela pode ser aperfeiçoada. A gente pode ter uns adendos da legislação para a nossa cidade. Então, é preciso punir o agressor, sem dúvida, é preciso punir o agressor. Mas essa punição, ela precisa de assim, uma série de encadeamentos de fatos. É preciso que haja um flagrante, assim, ou uma denúncia, ou um flagrante, para que o inquérito seja aberto e ele tenha as punições no rigor da lei. O que acontece é que, muitas vezes,
muitas vezes, as mulheres não se sentem amparadas o suficiente para fazer essa denúncia. Então, o que é que eu acho que tinha que acontecer? A gente tinha que fazer valer o distanciamento pós-agressão, a prisão, mediante o pagamento, se for assim, necessário, uma fiança. A Lei Maria da Penha, se a gente for analisar, ela é uma lei muito completa. É uma lei muito... Olha, se der um grito na mulher, se você constranger a mulher, de alguma forma, você já está assim, cometendo o crime enquadrado na Maria da Penha. Não precisa ser agressão física de bater. O constrangimento, a humilhação, é uma lei muito completa. O que precisa é fazer essa lei ser validada. Agora, só que é preciso que a mulher também ela sinta segurança suficiente para fazer a denúncia e segurar, né? Porque muitas vezes a mulher, como é que ela vai sobreviver? Se, por acaso, aquela união que ela tem acabar, o Estado vai garantir alguma coisa? Será que tem possibilidade da gente dar um suporte? Eu já imaginei um projeto público de um suporte financeiro, mas aí tem que caber no orçamento, né? Tudo tem que caber no orçamento, mas era uma proposta, um suporte financeiro para as mulheres agredidas que precisassem sair de casa. Porque muitas vezes a mulher não tem como sair de casa. E seria muito interessante se ela tivesse um suporte financeiro, além da lei toda, que a gente sabe que é muito boa, muito completa, mas a mulher ela tem essa insegurança financeira. Então, dá a garantia de vida, garantir o distanciamento e oferecer uma segurança, mesmo que fosse temporária, para a mulher agredida em casa. Então, isso imediatamente era uma coisa boa a se fazer. Os companheiros aqui da bancada, o Wilson Gomes e Ari Júnior, eu vou trazer aqui uma pergunta de Luiz Calasboa, né? Ele manda aqui uma pergunta pelo WhatsApp, ele pediu para a gente colocar no ar, pelo 988912865. Boa noite, Luiz Calasboa. Boa noite, professor. Boa noite a todos que faz aí o Rádio Cidadão. Professor, como se houver a questão do STF, o Supremo Tribunal Federal está soltando muita gente aí condenado em mais de uma instância na nossa política, principalmente aí os pessoal da política, né? Alguns empresários, etc. Agora, esse pessoal que está sendo solto aí, né? Como se houvesse situação? O pessoal saiu condenado e, em consequência, bateu na mão de Gilmar Mendes, né? Saiu o Brasil inteiro, já sabe. Bateu na mão do Gilmar, ele libera. E aí? Como se houvesse pouco? O pessoal que surrupiaram o país, não sou eu que estou dizendo, é a Lava Jato que está dizendo, é os promotores, são os policiais da época, são os delegados. Esses caras surrupiaram o país, muitos empresários devolveram o dinheiro, chegaram a devolver parte do dinheiro e a gente vê uma turma aí, não sei aí por qual motivo, aplaudindo ainda esse povo, pessoal que serão denunciados. Como se houvesse essa questão? Muito bem, professor, fica à vontade. Veja só, Luiz. Veja só. Há um conflito de leis. Porque na hierarquia das leis, temos que respeitar primeiro a Constituição. E a Constituição só manda prender quando terminar. Mas o Código de Processo Penal, no 241, diz que pode prender em segunda. Então, o problema é esse conflito de leis. A gente tem que seguir a Constituição. E pela Constituição, só pode prender quando terminar. Estão entendendo? O problema foi esse. Temos que aguardar o julgamento terminar. Para poder... São 3 instâncias. Então, se a lei da ficha limpa, ela diz que não pode se candidatar, quando for condenado em segunda, não. Se ele for condenado em segunda, pela lei da ficha limpa, não pode. Mas pela Constituição, ele pode. Isso é um problema de entendimento dos grupos que vão julgar. Eu acredito, eu fico com a Constituição, por quê? Porque eu acho
que ela é muito interessante, e o problema não é da lei, o problema é da cultura da nossa sociedade, que, infelizmente, tem essa lástima do individualismo no sangue, não tem um pensamento coletivo. Se terminar, prende. Quando terminar, tá entendendo? Para não acontecer isso, porque é uma bagunça. Se tem advogados com boa fundamentação, soltam. Porque eles têm a favor deles o quê? A Constituição do país. Então mude a Constituição. Pronto, vamos fazer uma PEC, vamos fazer um projeto de emenda constitucional para mudar essa parte da Constituição. A gente muda, aí fica tudo certo. Porque tem que haver uma consonância jurídica entre a Constituição e os códigos de processo. Não pode uma medida ser considerada inconstitucional e aí uma Câmara discute uma coisa, a outra diz outra, e a sociedade fica perdida. É isso que está acontecendo. Com a formação que eu tenho, eu acho que a gente tem que respeitar a Constituição, que é assim que manda o direito. Primeiro a Constituição, depois é a hierarquia das leis. Está entendendo, gente? Por isso que eu não tomo partido de dizer, errou, não pode. Não, peraí. Mas o que é que diz a lei? A gente tem que seguir a lei. Porque se não tiver norma, acabou o país. A democracia, o Estado Democrático de Direito precisa de regras. Se por conta dessa bagunça, eu vou dar um exemplo a vocês. O artigo 5º da Constituição diz que o salário mínimo tem que dar para moradia, para saúde, para educação, para lazer. Todo mundo sabe disso. E é cláusula pétrea, nunca saiu, nunca mudou. Isso nunca mudou lá. E não é cumprido. É a mesma coisa. Então, vamos mudar a Constituição? Porque que conversa é essa? O salário mínimo não dá para nada. E está na Constituição que tem que dar para tudo. E a gente continua aceitando isso como se nada tivesse acontecido. Não é um crime, não? O salário não dá para tudo, não? Ou será que crime é só a improbidade administrativa? Se a gente for analisar, o país tem crime em todas as esferas. Esferas que eu digo que não cumprem a lei. É nesse ponto. Se a gente for para o lado ambiental, também tem muitas coisas, muitas multas que foram perdoadas. Estão entendendo, gente? São incoerências da legislação brasileira, brechas, lacunas, que a sociedade só vai conseguir resolver quando ela conseguir se organizar para mudar a lei. Vamos mudar essa lei? Vamos mudar a Constituição para permitir que condene em segunda instância, que prende em segunda instância? Pronto. Aí resolve. Ari Júnior, a última pergunta de Ari Júnior, depois nós vemos aí a última pergunta de Wilson Gomes. Fala, Ari Júnior. Deixa eu abrir teu microfone, Ari, agora sim. Pode falar. Professor, eu queria que o senhor me desse aí a nota ao prefeito de João Pessoa, Luciano Gartacho, ao governador da Paraíba, João Azevedo, e ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E se o vereador, né, eleito, professor eleito, vereador dentro de João Pessoa, porque quando chega na Câmara Municipal muda, né? Muda, mas muda mesmo, não quer dizer que não muda, que muda. O senhor também iria mudar do perfil? Que já não era mais de professor, e sim de vereador. Então, são essas duas perguntas que eu faço. Qual a nota que dá ao prefeito, ao governador e ao presidente? E se o senhor mudaria o seu perfil depois de eleito na Câmara de João Pessoa? Aqui a gente já vai direto, hein, professor? Fique à vontade com a resposta. Vamos lá. Não, vamos responder. Olha, vamos começar pelo prefeito. Eu acredito que o prefeito fez um bom trabalho. Ele só não conseguiu realizar tudo o que prometeu. Tem coisas que ele não conseguiu fazer. Vocês estão lembrados do BRT. Lembra? A questão da mobilidade urbana. João Pessoa tem muitos problemas com mobilidade urbana. Mas alguns gargalos no saneamento, a questão da urbanização das favelas, a desigualdade ainda é muito grande. É uma questão nacional. Mas ele também fez algumas coisas relevantes. Foi um prefeito que se preocupou com sustentabilidade. Ele investiu em infraestrutura. A questão é que foram 2 mandatos, podia ter feito mais. Eu dou um 6 a ele. Um 6.
É um cara que se esforçou, mas assim, podia ter feito melhor. Dava para fazer, foi bastante tempo. Então daria um 6 a Luciano Cartacho. João Azevedo começou agora. Por isso que eu falei do 6 a Luciano Cartacho, porque ele já faz muito tempo. João Azevedo começou agora e pegou a pandemia. Então é muito difícil falar, assim, julgar o trabalho. Eu acho que João Azevedo, nessa pandemia, ele conseguiu, pelo menos, evitar uma catástrofe, tentando segurar um pouco a questão da abertura na pandemia. Assim, por isso, eu vou dar um 7 a João Azevedo. Porque João Azevedo, ele começou agora, ele pegou muita coisa, ele quase não governou. E ainda teve todo aquele problema com o antecessor, teve que mudar de partido. Então, ele está começando agora o trabalho, não dá para avaliar. Tem um ano aí a gestão. Mas, assim, ele, na pandemia, ele conseguiu segurar. Ele não foi irresponsável. Então, dou um 7 a ele. A Bolsonaro, eu, sinceramente, não consegui ainda entender o governo Bolsonaro. Bolsonaro ainda não teve condições de mostrar um projeto de desenvolvimento para o país. Eu estou esperando, Bolsonaro é o segundo ano, pegou a pandemia, eu estou esperando Bolsonaro fazer o que tem que ser feito para retomar o desenvolvimento do Brasil. Então, por conta desse início, eu vou dar um 7 a Bolsonaro. Porque Bolsonaro ainda não teve a oportunidade de mostrar. Eu estou dando essa nota porque eu ainda não vi nenhum escândalo aparente. Eu estou esperando as propostas. Teve a pandemia. A gente tem que dar um desvio padrão para a pandemia. A pandemia atrapalhou todo mundo e vai atrapalhar. O ano que vem não vai ser um ano bom para nenhum gestor. Por quê? Porque é o pós-pandemia. A gente tem que ser justo. Independente de ideologia. Eu estou falando aqui assim como o cidadão está esperando que as coisas aconteçam. Tem o desvio da pandemia. Entenderam? Bom, e a outra pergunta era se eu ia mudar, se eu entrasse na Câmara. Meu amigo, sinceramente, eu não iria mudar, não. Era mais fácil eu renunciar do que mudar. Porque eu tenho, assim, uma história a zelar e eu tenho convicções. Eu acho que a gente precisa ter orgulho do legado que vai deixar. A gente não pode simplesmente imaginar que vai ficar rico na política e que é um vale-tudo. Não, eu tenho princípios. Só olha, como eu disse no começo da entrevista, se eu quisesse uma coisa diferente, eu não era professor. Professor é uma profissão onde você é um sacerdote, onde você se dedica a uma causa. Eu passei mais de 2 décadas como professor. Então, a riqueza não é o que eu almejo para a minha vida. Eu quero contribuir, eu quero ter uma história bonita, eu quero servir. Então, vamos bem, assim, eu sei que é cultural, né? Quando chega lá, se vende, entra no esquema. Sinceramente, se eu chegar lá e tiver esquema e eu não entrar, já eu não vou conseguir, eu vou participar de outra forma, mas eu não vou entrar. Eu não vou entrar, eu não quero entrar. E vocês têm que imaginar que pode alguém não entrar, sabe, gente? Porque quando você imagina que todo mundo vai entrar, acabou. Se ninguém conseguir resistir ao esquema, então não tem para que ter política, né? Porque não existe renovação, não existe possibilidades, não existe princípios, e eu penso diferente. Mas você está no seu direito de perguntar, de duvidar, de questionar, até porque eu estou falando de uma coisa que parece um absurdo na lógica brasileira, onde a maioria, para permanecer, entra em esquema. Eu concordo, eu entendo você. A pergunta é necessária. Aqui, olho no olho, está gravado. Eu não quero entrar em esquema, porque eu não acredito que política se faz assim. Muito bem. São questionamentos que a gente puxa mesmo dos entrevistados, até porque as pessoas que estão nos assistindo é que são os eleitores, né? Aí ele vai saber ele vai analisar o pré-candidato, saber da verdade na resposta do pré-candidato. É por isso que é interessante a gente puxar esses assuntos, que é para sugar mesmo do pré-candidato. Wilson Gomes faz a última pergunta, e diante dessa última pergunta, professor Ézio, o senhor já pode emendar aí com alguma coisa que
o senhor queira acrescentar, de repente, eu fiquei esperando aquela pergunta, mas não saiu, eu vou acrescentar aqui, o senhor fica à vontade. O Wilson faz a pergunta e daí o senhor responde já emendando com algo que o senhor queira acrescentar no final dessa entrevista. Wilson Gomes. Ô, Francisco. Oi, Ari Júnior. 5 segundos, só para dar uma dica aqui, dar uma dica não, para anunciar aqui, jogo do Botafogo e Manaus, aconteceu agora à noite aqui no estádio de Almeidão, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Botafogo jogou mal de novo e terminou empatando em 0-0. Prossiga, meu amigo Sombra. Professor Elvio, o atual prefeito prometeu nas últimas campanhas ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. O senhor avalia que essa promessa foi cumprida, professor? Deu para entender? Houve uma melhora, mas houve uma melhora, mas não foi a que nós esperávamos. Por quê? Porque o investimento em saúde, ele é deficitário. Começa com os problemas que nós tivemos no Estado. E os repasses, eles não foram como deveriam ser. Então, se a gente analisar, uma série de situações concorreram para a saúde não atender ao que a gente imaginava. Eu falo assim, as comunidades mais pobres, entende? Porque o problema da saúde na nossa cidade são nas comunidades, não é a classe média. Eu acho que deixou a desejar nas comunidades. A gente precisa investir mais nas comunidades. Alguma coisa foi feita, eu não posso negar que foi feita. Assim, ele investiu, de certo modo, em algumas áreas que a classe média teve mais acesso. Mas, por um outro lado, as comunidades ficaram a desejar. E aí, o que é que fica para a próxima gestão? A gente fazer o seguinte, em vez de ficar encontrando assim, os pontos negativos e enxovalhando, a gente tem assim que corrigir. Eu sou a favor do seguinte, a gente pega a gestão passada, veja que ela foi boa, continue o que deu certo e comece a tentar corrigir o que não foi tão bom com a opinião das pessoas. Precisa ter a questão da ouvidoria, é muito importante. As pessoas precisam chegar e ter a oportunidade de dizer, de falar, de se expressar, um canal direto para dizer o que pensa. Eu acho assim, que existe um compromisso assim, cidadão do pré-candidato com as pessoas que podem dar o voto em confiança, que faça melhor. Todo mundo espera que a gente, como renovação, faça melhor, não cometa os mesmos erros. Existiam lacunas, mas assim, a ideia é melhorar. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Tem que olhar para frente e pegar o que há de bom. É isso. Eu não estou aqui para criticar o prefeito, para criticar o governador. Eu estou aqui para mostrar que a gente pode avançar. Por isso que eu não me atenho a tantas críticas, até porque a conjuntura política do nosso país não é favorável a gestor nenhum, gente. É muito difícil administrar no Brasil qualquer lugar. Então, a gente tem que ter essa ressalva, entender que não é fácil. São muitos jogos de interesse que tornam a política muito difícil de levar. Não sei, antes de entrar, você tem projetos, mas às vezes não consegue aprovar. Eu tenho esse entendimento. Por isso que eu aqui não chego para apontar, sabe? Até porque minha posição agora é de propor, de sugerir, eu quero pegar o que deu certo e continuar. E quero encontrar o que não deu certo para poder o quê? Para poder propor e tentar consertar. O entendimento é esse. Beleza? Tranquilo. Muito bem, professor. Aí, algo que o senhor queira acrescentar, né? O que o senhor acha importante falar, acrescentar no finalzinho dessa entrevista, o senhor fique à vontade para falar diretamente ao cidadão que está em casa acompanhando a gente às 23h38. O senhor pode ficar à vontade, viu?
Bom, você que está aí me ouvindo, eu tenho a dizer a vocês que, antes de mais nada, eu sou cristão. Independente da sua crença, eu tenho uma filosofia de tentar fazer o bem, dar o melhor de mim no que eu puder. Eu acredito muito que, independente do que você pensa ou deseja, você tem que não perder a esperança na política. A política é a única forma que nós temos de encontrar um caminho razoável para conviver em sociedade. Não tem como resolver na ponta da faca, na bala. Não dá, gente. A sociedade ela vive com a diversidade. E o único caminho é a política, as leis, respeitar as instituições. Eu acredito muito em respeito às instituições, respeito à diversidade. Eu sou contra a intolerância. Eu acho que nós podemos fazer uma sociedade melhor, desde que a gente respeite o próximo, que a gente lute pelo coletivo. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que eu vou dar o melhor de mim, não me envolver com o que não tenho que me envolver e procurar apontar soluções. A gente está precisando de soluções. Então, contem comigo. O que eu fiz na educação ao longo de 27 anos, eu vou tentar fazer na política. Eu vou tentar transferir, porque eu até acho estranho você estudar tanto e você não ter a oportunidade de devolver. Eu sou escritor, eu tenho 5 trabalhos, 5 livros. Eu sempre que posso, faço um trabalho. Mas, assim, a política é uma coisa mais reta e você pode devolver, porque eu sinto essa necessidade de contribuir. Então, se for da vontade de Deus e de quem está me assistindo, se quiser me dar um crédito, uma confiança, eu vou fazer de tudo para que o seu voto não seja perdido, né? Assim, se eu chegar lá, se der certo, se acontecer, eu vou fazer de tudo. E se eu não chegar também, eu vou continuar sendo um cidadão atuante, vou votar, eu vou participar, eu não vou ficar com raiva do processo, não. Eu estou aqui para participar, é muita alegria, com muita alegria, eu estou aqui colocando meu nome à disposição. É isso. Muito bem, vamos agora às considerações finais dos nossos amigos apresentadores. Um abraço para Thaís e Rayane, professor Ezio, excelente professor, imagino que será grande vereador. A nossa amiga Thaís e Rayane mandando um abraço aí, boa noite para o professor Ezio. A Josefa mandando aqui os parabéns, boa noite, obrigado. Neninho de Mangabeira diz o seguinte: parabéns, professor Ezio, pela coragem de participar dessa renovação. Marlice participou também com a gente, deixando perguntas. A todos os nossos amigos internautas que acompanharam essa entrevista. Wilson Gomes, as considerações finais, Wilson Gomes. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os internautas que estão junto com a gente aí no programa Rádio Cidadão, Live PB, né? E agradecer o candidato aí, as propostas. Sabe que João Pessoa precisa de um vereador atuante, uma pessoa que tome partido, né, dos seus problemas da cidade. É uma cidade que precisa melhorar na sua pavimentação, nas ruas, né? Então, o vereador é isso, ele está aí para levar as propostas para a cidade de João Pessoa. A satisfação é muito grande e estamos aqui firmes e fortes nesse programa. Muito bem. Ari Júnior, fica à vontade, meu irmão. Mais uma vez, participando conosco aqui, aliás, né, participando, faz parte da bancada aqui dos entrevistados, né, sabatinando esses entrevistados. Isso para a gente nos orgulha, porque nós estamos ajudando a população. Esse é o nosso intuito, nossa missão como profissionais da comunicação, ajudar a população a conhecer os pré-candidatos e as suas propostas. Ari Júnior. Amigos internautas, né, os nossos amigos telespectadores, e agradecer ao professor, né, muito inteligente aí, as perguntas que foram feitas, todas elas, certo, ele não mediu esforços aí para poder responder, e é assim que nós temos que apresentar os pretensos candidatos aí à Câmara de João Pessoa, mas também com os prefeitos, como teve um telespectador aí e pediu para a gente poder também entrevistar os prefeitos, os candidatos. Mas já sim já entrevistamos aqui o Ivan Ferreira, já entrevistamos Cícero Lucena, e vamos sim entrevistar outros, né, Dilma Freire, Raoni, Rui Carneiro, né, todos eles.
Agora, a pessoa também tem que ter interesse, né? Ligar para a gente, para a gente poder marcar aí essas entrevistas. Mas, de antemão, certo? Só agradecer. Desculpa aí ao professor se eu fiz alguma pergunta fora do seu raciocínio, mas as perguntas que eu fiz o que a sociedade quer saber. Porque muita gente quer vota no candidato, certo? Mas quer saber quem ele é, onde ele mora, se é casado ou não, para quando chegar na Câmara Municipal, já ter essas estatísticas daquele candidato. Então, você foi mais um, eu desejo a você sucesso aí nessa sua carreira, nessa sua pleitada, e que seja uma pleitada vitoriosa, né? Porque, afinal, de tudo isso, tendo um resultado positivo, aí é o melhor. Que Deus esteja presente aí nos seus caminhos e possa, sim, fazer com que você seja um vereador na capital paraibana. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, professor, pela sua entrevista. Obrigado mesmo, desejo sucesso sempre, né? Esperamos que o melhor possa acontecer para a nossa cidade de João Pessoa, e o melhor para a cidade de João Pessoa seria uma renovação. Aqui em João Pessoa, uma boa parte teria que ser renovado, com certeza. Esperamos que pessoas inteligentes possam realmente ocupar as cadeiras da Câmara aqui de João Pessoa, porque quem ganha com isso é o pessoense, é o cidadão pessoense. Então, parabéns aí mais uma vez pela entrevista, obrigado. E como o Ari Júnior falou, né, algumas perguntas são precisas, né, para que a gente possa informar ao eleitor, ao cidadão que está em casa, que ele realmente quer saber. Porque tem coisas que alguns radialistas, jornalistas não perguntam, mas é preciso que a gente pergunte, porque o cidadão precisa realmente saber. Se a gente não pergunta, não tem como o cidadão que está em casa saber quem realmente é o pré-candidato. Lembrando que nós estamos apenas na pré-candidatura. A campanha ainda vai começar e vem as candidaturas após aí as convenções, aí é que o nó vai ser mais apertado. Muito obrigado, professor. As suas considerações finais, que Jesus Cristo de Nazaré te cubram de muitas bênçãos, que o Senhor possa alcançar, almejar o sucesso, almejar aquilo que o Senhor deseja para defender os pessoenses. Fique à vontade nas suas considerações finais, professor Ézio. Eu quero agradecer a você, Francisco Silva, a Wilson Gomes e a Ari Júnior, pelas excelentes perguntas que foram feitas a mim. Eu não me chateei de jeito nenhum. Eu acho que foi necessário, é necessário esse tipo de entrevista. Esclarece bastante. Como eu disse a vocês, eu estou à disposição. Pré-candidatura, mas assim, vai ter a candidatura. Se precisar, eu volto para discutir. Estou nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu tenho 2 Facebooks, Ézio Barros e Ézio Augusto. Eu tenho o Instagram, @professor Ézio, e que eu boto minhas propostas. Eu estou sempre gravando vídeos, toda semana, fazendo enquetes. Eu estou estabelecendo um diálogo com a sociedade e eu aceito sugestões, aceito propostas. O partido que eu faço, que eu estou inserido, é muito aberto também. E é isso. Eu acho que o jogo aí, a luta começou e vamos ver no que vai dar. Eu, com a graça de Deus, estou esperando participar do processo da melhor forma possível e dar o melhor de mim. Quero agradecer a todos a audiência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem, obrigado, professor Ézio, muito obrigado mesmo pela entrevista. Quero que o senhor permaneça aí na tela, porque a gente encerra aqui ao vivo, mas a gente conversa fora do ar também, para a gente se despedir aí, após esse excelente bate-papo, essa excelente entrevista que tivemos com o professor Ézio do Rede, aqui no nosso programa Rádio Cidadão. A você, internautas, muito obrigado por toda repercussão. Dizer que nós estamos à disposição de todo cidadão. O cidadão merece, né, todo o nosso carinho, nosso respeito e também as nossas ideias de levar até você o melhor, né, das entrevistas, sugando mesmo, porque esse é o nosso intuito. Muito obrigado a todos, boa noite. Amanhã a gente começa a divulgar quem será os próximos entrevistados no programa Rádio Cidadão Live, aqui na página do Facebook e também no canal do YouTube. Peço aos amigos que permaneçam aí na tela. A gente volta já fora do ar para bater um papo rapidinho, 1 minuto antes da gente dormir.
A todos os internautas, um abraço e até a próxima.